Bom dia, pessoal. Como é de conhecimento, devido à pandemia da Covid-19, a IEA esse ano está realizando seus eventos de forma online e hoje realizamos o 5º deles. Bem-vindos ao seminário IEA de Inovação em Powertrain, com o tema Powertrain elétrico versus combustão, conflito ou sinergia. Para a próxima palestra, vamos trazer o tema Novas Tecnologias Powertrain a Combustão. E para apresentar, eu convido ele que é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Engenharia na área dos motores a combustão interna pelo Instituto Francês de Petróleo. É professor de pós-graduação há 17 anos e leciona na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Senai. Trabalhou na Renault do Brasil, integrando o time que desenvolveu o primeiro motor Renault Flex Fuel no mercado brasileiro. É engenheiro da Volvo do Brasil desde 2005 e engenheiro de vendas sênior na Volvo Trucks. Senhoras e senhores, vamos receber o senhor Júlio Lodetti. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, felicitar a EA por mais esse belo evento. Estou falando aqui do nosso home office de Curitiba, e o tema hoje que vamos trazer é um tema bem técnico e que vem agregar o conhecimento a esse seminário. Então, nós iremos explorar quais as novas tecnologias do powertrain a combustão, sobretudo no ramo do transporte rodoviário. E temos aqui, então, 3 temas, né? Nós vamos abordar a inteligência embarcada nos veículos, né? Quais são as inter-relações que o gerenciamento do veículo com o powertrain tem em relação ao ambiente em que ele opera. E isso começa pela combustão. Então, nós vamos passar a dar uma olhada no detalhe da combustão fundamental, quais inovações o Grupo Volvo vem trazendo para a otimização do motor, e também o tema de recuperação. Oi? Agora você vê a apresentação? Vou parar de compartilhar, vou compartilhar a tela. Veja, desculpe pessoal. Os modelos híbridos trazem os seus imprevistos. Então, agora sim, né? Bom, voltando aqui à combustão fundamental, ia falar então da recuperação da energia, que é um tema que vem sendo tratado com grande interesse. Sim, temos o turbocompressor, mas ainda temos bastante entalpia no sistema de escapamento, e nós temos, então, a oportunidade de recuperar ainda mais, via uma turbina de potência, essa energia para realizar trabalho, né? Esse trabalho, no caso de hoje, estamos mostrando uma versão que traga trabalho mecânico no virabrequim. Bem, vamos lá pela combustão. Então, o design do pistão, né? Então, como o Bacelar frisou, o powertrain, o motor, já vem com 140 anos de história. Então, vem apresentando melhorias contínuas. A literatura, tudo já vem mostrando essa grande evolução ao longo dos anos, e o powertrain vem se reinventando, vem evoluindo em diversas frentes. Esse desenvolvimento é uma patente da Volvo, e ele, graças ao uso extensivo de simulação e testes em motores de pesquisa, né, esse é o jeito de um motor de pesquisa, um motor monocilindro, onde você tem todo o design do motor final, né, expresso em um motor monocilindro, porque os custos são bem menores, você possibilita fazer flexibilidade de modos de como o motor opera, né, você coloca num dinamômetro, você domina a higrometria, você domina a pressão atmosférica, temperatura de entrada, temperatura de saída e condições de controle desse máquina termodinâmica.
Então, nós temos o sistema de injeção de combustível, as molas de válvula, o bico injetor, né, e aqui a nossa câmara de combustão no momento da combustão. Essa é a figura base, né? Então, essa nova geometria, ela se aplica aos motores heavy duty, ou seja, motores, no caso aqui que nós estamos falando, motores de 13 litros, né? Então, o motor 13.0 é o motor mais comum usado nos caminhões que vocês veem rodando pelo Brasil. E a diferença foi a adição de saliências, né, na câmara de combustão, que é como nós podemos ver aqui. Então, os motores até então de Euro 5 e Euro 6, eles tinham um design mais, vamos dizer assim, sem saliências, né, mais pensado na pressão de injeção, onde o spray de combustível, ao ser atomizado, ia procurar o oxigênio lá na câmara, né, e ele impacta normalmente a parede, depois retorna. Então, nesse retorno, eu já tinha uma energia da combustão caindo. E a ideia de trazer novas saliências é de aumentar a turbulência. E quando eu aumento a turbulência na câmara de combustão, eu faço que o combustível encontre mais oxigênio que está lá presente. Então, eu reacelero a minha combustão. Porque a combustão diesel ela tem uma fase de pré-ignição, então a gente escuta aquela castanhada, aí a chama começa e eu começo a injetar combustível naquela frente de chama, que é a segunda parte da combustão diesel, que é a injeção em chama de difusão. Eu vou difundir o meu combustível na frente de chama. E é na frente de chama que as reações de oxidação, ou seja, a combustão, acontece. Então, esses vórtices novos, eles vêm ajudar, né, a encontrar o oxigênio e acelerar a minha combustão. O que acontece, né, quando eu acelero a combustão, né? Você vai lá através da melhora na mistura entre a frente de chama e o oxigênio, né? Lá na frente de chama é que eu tenho no motor diesel a relação correta de ar-combustível, né? É próximo de 15:1 a relação ar-combustível no motor diesel. Porém, globalmente, o motor diesel trabalha pobre, né? Então sempre com bastante excesso de ar. Então, quanto melhor eu conseguir encontrar aquele ar lá dentro, que é o oxigênio, melhor para nós. Com isso, eu vou aumentar a velocidade e eu vou aumentar a temperatura da combustão. Isso acontece o que praticamente, né? Eu diminuo a formação do meu material particulado. Um motor com combustão de base, com motor que faz bem menos particulado. E se eu fizer um pequeno gráfico aqui, né, do desenvolvimento da combustão, se eu, por exemplo, fazer uma fatia, né, da combustão num determinado momento, eu noto que na combustão convencional, né, eu tenho aquele jato de combustível que foi lá na parede, impactou, já tinha a chama acontecendo e volta, né? Então, quando eu coloco as saliências, eu recrio vórtices na volta que vão lá procurar e encontrar o oxigênio, né? Isso tudo aumenta bastante a minha velocidade de combustão. Com isso, eu consigo centrar melhor a combustão, consigo fasar melhor a minha combustão em relação à carga e à rotação e à pressão de sobrealimentação. O resultado prático medido em dinamômetro, né, aqui eu tenho o pistão convencional e aqui o pistão com waved pistons. Eu noto que nesse quesito que é SUT, né, que é a fuligem, o azul ele traz sim menos fuligem. E quando eu trago menor fuligem também na combustão fundamental, eu também, indiretamente, eu diminuo a contrapressão do escapamento, porque esses motores possuem filtro de material particulado. O filtro de material particulado, ele vai ter lá o seu SUT loading, né, o carregamento em SUT, que vai aumentando, então, a contrapressão. Esse é outro ponto que eu vou precisar, então, ter mais eficiência né, ele traz maior eficiência no filtro de material particulado, que ele vai fazendo regeneração passiva mais facilmente, então evita aquelas regenerações ativas que eu tenho que parar o veículo e lançar. Então, também ajuda toda a parte de pós-tratamento, né? Em fazendo uma comparação, esse é o novo design, notamos que o design, esse é um design Euro 5, né, ele é mais plano, onde o jato vai encontrar o oxigênio, né, não tem EGR nos motores Euro 5 aqui no Brasil, então ele encontra aquele ar e já tem a combustão correta para o Brasil. Aqui, ó, nós somos mais salientes, né, gero mais vórtices aqui e aqui também. Então, com isso eu trouxe 2%, né, com essa tecnologia de redução em CO2.
ou seja, redução em consumo, é a contribuição por parte da combustão na operação. Em terminando a combustão, lançou-se nos Estados Unidos, em 2017, né, um novo caminhão feito para longas distâncias, né, o long haul que a gente fala, e o objetivo desse novo powertrain era economia e desempenho. Quem conhece os Estados Unidos já viu, né, os caminhões trabalham com velocidades elevadas, cobrem grandes distâncias, né, com a infraestrutura que eles têm, eles usam muito o piloto automático e têm jornadas muito eficientes. O motor trabalha muitas vezes em regime estacionário, com alta carga. Isso é um duty cycle bom para eu fazer, então, uma segunda linha de recuperação de energia. Esse é o jeito do motor, né? Está aqui o sistema de turbo compound. Eu tenho esse sistema aqui, ó, que é o EGR. Então, os motores americanos têm EGR, né? E esse aqui é o radiador do EGR, ó, né? Então, o que é o EGR? É uma pequena fração dos gases de escapamento que vão voltar para a admissão do meu motor. Eu chamo de exhaust gas recirculation. Então, ele sai quente do meu motor, resfria, é medido, então eu preciso saber quanto de gás queimado passa, para eu daí ir numa mixing chamber e reinjetar no meu motor. Qual que é a ideia do EGR? Diminuir a temperatura global de câmara de combustão, ou seja, diminuir a formação de óxidos de nitrogênio. O drawback, né, o efeito cotovelo, é que ele aumenta a formação de particulado. Então, se eu tenho uma combustão fundamental que faz menos particulado, e eu mantenho a mesma taxa de EGR, eu consigo, então, diminuir o loading lá no meu pós-tratamento, né? Esse é o formato, né? É uma turbina axial, então eu tenho esse cone que vai nortear o fluxo de gases para essa turbina, né? Que vai ter ali uma sua razão de expansão, que ela vai recuperar energia. Então, ela tem um formato dos mesmos motores de avião, né? A turbina em formato axial. Você tem uma pequena seção, então você transforma aquela entalpia em alta pressão, o que ela recupera, né, são pulsos de entalpia que eles vai recuperando, e ele coloca aqui, então, aqui temos um conversor de torque, né, um acoplamento hidráulico, que vai transformar o torque em pulsos, em linear, tem uma redução e te entrega de volta para o virabrequim. Nesse QR Code vocês podem notar o detalhe do motor, quando tiverem tempo. Ali ele explica direito no canal do YouTube, né? Então, é um sistema que recupera uma quantidade razoável de energia. Se formos olhar no detalhe, eu tenho aqui os 6 cilindros, né? Então, são 1, 2, 3 para cá, 4, 5, 6 ali. Então, o turbocompressor ele tem dupla entrada, assim ele vai concatenando melhor os fluxos de entalpia, os pulsos de entalpia, você tem o melhor rendimento de recuperação da turbina. Esses gases saem, então são novamente recuperados na minha turbina de potência, que entrega o trabalho. E daí eles seguem para o sistema de pós-tratamento. O que tem de interessante nesse motor? É um motor com EGR frio, né? E tem um turbo de geometria fixa. Então o turbo ele tem um design todo feito para usar essa back pressure que a turbina de potência gera, né? Então ele trabalha numa linha de eficiência muito otimizada, dedicada a esse conjunto de recuperação de energia. Ele é roletado, então ele usa ball bearing technology. Quando eu uso o ball bearing, é o turbo que tem um lag bem pequeno, né? Ele é muito confiável e pode, né, trabalhar tranquilamente com o EGR frio. E a gente vem tendo muito sucesso com esse sistema de combustão, mais recuperação de energia para o virabrequim. O resultado prático, né, são 50 HP de potência recuperada. Isso criou uma nova geração do Turbo Compound ano passado, então ele vem também evoluindo, né? E a rotação de torque máximo, né, vem para 950 RPM, ou seja, é o conceito do downspeeding. 3% de melhora em relação à primeira versão e 11% de melhora do consumo em relação aos 2015, né, que eram os motores que não tinha turbo compound e também não tinha ainda o pistão waved pistons. É uma evolução considerável no espaço de tempo, né? Em 5 anos você trazer 11% de redução de CO2, então é a contribuição do powertrain para essa melhoria, né,
da qualidade de vida das pessoas. Em seguida, né, seguindo a evolução, a Europa também recebeu o Turbo Compound, né, também vem para a Europa. E na Europa, esse conceito ele é chamado de iSave. O que acontece? Né? Na Europa, a tecnologia principal não usa o EGR frio, né? Ele usa EGR quente. Então, eu não vou usar o EGR em toda a faixa de operação do motor. O EGR, daí, essa recirculação de gases, ela é usada na Europa para manter o sistema de pós-tratamento aquecido. Ou seja, para manter o sistema de pós-tratamento sempre na sua máxima eficiência, para produzir, então, aí, a oxidação do material particulado e redução dos óxidos de nitrogênio. Então, é um motor diferente, né? E por que também na Europa? Mais e mais as distâncias percorridas estão aumentando lá, as demandas, né? Preço também oscila, mas a tendência é sempre de aumentar. E o consumo de combustível tem que baixar, tanto por legislação, tanto por uma tendência, né, tanto pela contribuição do powertrain para a redução do CO2. Então, o veículo usado na Europa, né, não é o VNL, é o Volvo FH. Na Europa, os caminhões não são aqueles bicudos, né, que a gente vê nos Estados Unidos, são como no Brasil, são cara chata. Qual o motor? Né? É um D13C Step D. Né? Step D é a legislação Euro 6 atual na Europa. E como eu citei no começo, é um Extended SCR. Então, é um super seletor catalítico de redução, ou seja, ele vai reduzir os óxidos de nitrogênio, né? E antes dele eu tenho lá o DPF, né? Que é o Diesel Particulated Filter. É o meu filtro de material particulado que agradece, né, a combustão fundamental com menor carregamento de soot. E é, então, um Euro 6. São duas potências, 460 e 500 HP, disponíveis para o mercado europeu. E o que acontece? Né? Na Europa, até 7% de redução de consumo nas operações de longa distância. É importante frisar que a missão dos caminhões, a missão dos veículos, elas são múltiplas. Existem distâncias urbanas, distâncias regionais e distâncias entre países. Existem topografias planas, médias e topografias acidentadas. Existem climas quentes, climas moderados, igual ao nosso, né, da região sul do Brasil, climas extremamente frios, existem climas de altitude. Então, o envelope de funcionamento do long haul, né, ou então dos caminhões, ele é muito amplo. Então, é importante que a gente sempre tenha por base em quais condições, né, como ele funciona e qual é o principal atributo do caminhão, né? São percorrer longas distâncias, rodarem aí, né, 1.000 km por dia, 150 mil por ano. Então, nesse quesito, eles são um grande contribuidor na redução do CO2 quando eu vou otimizar o powertrain, né? E a ideia do iSave é uma solução completa na operação, né? E o que é essa solução? Né? Quais são as características? Já a Europa, né, eles não pensam em horsepower, eles pensam em Newton-metro. Então, aqueles 50 horsepower equivalem a 300 Newton-metro recuperado no Vebrequim. 300 Nm é um motor hoje, né, Otto, turbo, injeção direta, né, que a gente vê por aí. Então, eu agreguei um motor extra, né, vamos dizer assim, para ajudar o virabrequim através da entalpia que eu recuperei na minha turbina de potência. E isso, né, contribui muito para o down speeding do motor, que ou seja, trabalhar com rotações mais baixas. Quando eu consigo ter torque suficiente e trabalhar com rotações mais baixas, eu posso melhorar os meus eixos. Né? Eixos com redução simples. Eles não têm redução nos cubos de roda, são eixos para aplicação rodoviária. E eles são mais rápidos, então, ou seja, são eixos, vamos dizer assim, mais longos, né? Para 80 por hora de velocidade, a rotação do motor cai. Então, aquela rotação, ela faz o veículo andar mais rápido, por isso que a gente chama de eixo rápido. E nessa longa distância, eu posso fazer o quê? Né? Eu tenho software e tenho mapas topográficos na transmissão. Então, a transmissão tem GPS, a transmissão tem inclinômetro, a transmissão sabe onde ela sabe a topografia que ela está e sabe a topografia que ela vai ter pela frente. Então, porque os veículos são conectados, né? Eles conversam com a cloud, eles têm chip de celular, eles informam, eles pegam os mapas da estrada que estão rodando e sabem o que tem pela frente.
Com isso, ele já vem gerenciando a inércia dele, já vem gerenciando a quantidade de movimento, né? E esse gerenciamento da inércia da quantidade de movimento, a gente chama de IC, né? E ela vem junto com o piloto automático, que são N modos de piloto automático. Você pode variar o range de overspeed e underspeed no próprio volante. Eu quero, por exemplo, mais 5 por hora e menos 3. Eu quero mais 8 km por hora, menos 4. Então, eu tenho um piloto automático que se molda com a sua característica, né? Eu também posso fazer o veículo rolar. A transmissão, ela tem um eixo bipartido. Então, a transmissão própria, ela pega e coloca o motor em marcha lenta, abre a transmissão e quando eu termino, né, de fazer esse rolamento, aproveitando a inércia, porque eu sei a topografia, ela fecha a embreagem novamente, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala, né? Não é uma banguela de colocar o veículo em neutro, né? Não está em neutro, a caixa, cardan, eixo estão todos engrenados, o sistema ele abre a embreagem e ela fecha em, né, décimos de segundo, então é um sistema já aprovado e utilizado por todos os grandes construtores, né? Então, eu tenho muita inteligência colocada aqui, né? E eu vou também poder controlar a marcha lenta, porque os motoristas têm o hábito de deixar o motor em marcha lenta para deixar, então eu posso moldar isso aí para o veículo se desligar. E a eletrificação também, né? Os sistemas de volume variável vêm chegando também, então temos muitas bombas, muitos atuadores que são de volume variável. O que acontece é que eu diminuo as perdas por atrito no meu motor, sobrando mais para o virabrequim. Então, seria essa a apresentação. Eu tenho uma próxima pergunta aqui direcionada para o Júlio. A pergunta é: como ficam as emissões de NOx no uso do Wave Piston Design? Sabe-se que, em geral, o NOx aumenta com o uso de uma câmara mais turbulenta. Uma pergunta que veio do Celso Argachoy. Júlio. Bem, obrigado, Celso. Sempre fantástico poder ter sinergia com você, ótima pergunta. É o trade-off, né? O NOx e o particulado é igual uma gangorra. Se o NOx cai, o particulado sobe e vice-versa. Porém, a combustão rápida no motor diesel é uma aliada, porque eu posso centrar a combustão para eu ter o melhor consumo específico, né? Então, eu consigo fazer um shape. Quando eu tenho o Waved Piston, eu diminuo um pouco aquela formação de NOx gigante naquela fase de pré-mistura, que é aquela castanhada que a gente escuta no diesel. E melhoro a evolução da combustão em difusão, que é a segunda parte quando eu injeto combustível na frente de chama. Isso baixa o particulado, sim, sobe NOx. Porém, nesses motores eu tenho uma linha de pós-tratamento com catalisador de oxidação, que vai produzir mais oxigênio para o filtro particulado, que me traz mais temperatura para o SR. O SR também tem coating mais evoluído, com mais temperatura, então eles conseguem suprir aí com uma boa dose de segurança a legislação que pede na Europa, no caso Euro 6 ou americana. Então, sim, eles conseguem reduzir, e eu tenho aí o benefício de baixar o CO2, como nós vimos lá na faixa de 2%. Obrigado, acho que era isso aí. Perfeito. Júlio, eu já emendo uma seguinte aqui para você e para quem mais queira se manifestar. Com relação a pergunta veio do colega aí de IA, do Christian. Quais são os desafios para o Euro 7 e como cumprir seus requisitos extremamente desafiadores? Ótima pergunta, Christian. Forte abraço. Grande desafio mesmo, né? O roadmap ele ainda está evoluindo, né? Está em construção, tem muitas matrizes de tomada de decisão de tecnologia. Porém, como a gente viu no painel, nós temos ótimas sinergias, ótimos potenciais para vir se agregar. O powertrain ele vem evoluindo, como a gente vê o turbo compound, a quantidade de quilowatts que ele recupera, eu posso pensar muito bem como eu gerir essa energia, onde eu vou entregar. Será que é Newton metro no virabrequim ou será que é em forma de tensão em bateria? Então, isso é um ponto, né? E a eletrificação realmente ela vem, né? Mas a que ponto e qual é a melhor medida, qual é a dose que a gente vai poder aproveitar no nosso mercado brasileiro, que ele, vamos dizer, ele é único, né? A gente roda longe, a gente roda pesado e a gente tem infraestrutura, como nós vimos, que ainda dá para melhorar bastante. Então, esse é outro ponto
de que nível eu vou levar a hibridização ou a eletrificação do nosso powertrain aqui no Brasil, e na Europa também vale a mesma pergunta, né? Lembrando que temos range completo de veículos elétricos, né, tanto para distribuição, serviços públicos, e agora acabou de ser anunciado os long haul também. Então, tem várias frentes sendo trabalhadas, né, de todas estão sendo postas em estudo, porque a nossa visão é que o futuro ele é bem eclético, né, como a gente vê aí. Seria isso, Christian. Obrigadão. Bem, senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso último evento em 2020 e gostaríamos de aproveitar e agradecer pela audiência e reforçar que, graças a vocês, foi possível acreditar nesse projeto inovador que a AEA realizou pela primeira vez em mais de 35 anos.